Fala pessoal, vamos aqui começar a nossa revisão, tá certo? Na parte de português com algumas questões. Não deixem de assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo, muito importante para a tua prova, tá certo? Então vamos lá pessoal. Primeira questão. Nas palavras autoescola, anti-histórico, João de Barro, anti-ibérico e neorrealismo foram grafados corretamente, será? Pessoal, autoescola, esse O e esse E, quando eles são diferentes, tá certo? Quando eles são diferentes, o final de auto é O e o início de escola é E. Então, a forma correta de escrever autoescola é junto e não separado com hífen, tá? Autoescola, tá? Então, com isso, a gente já marcaria a questão como o quê? Como errada, né? Mas vamos analisar aqui, anti-histórico. Quando o início começa com H, tá certo? No caso, o prefixo aqui anti, e o início começa com H, nós utilizaremos o hífen. Então, aqui está perfeito. João de Barro, geralmente, pessoal, essas palavras que têm uma preposição de, tá certo? Elas não precisam, em regra, elas não precisariam do hífen, tá? Mas existem algumas exceções. Essas palavras com nomes botânicos, de plantas, de animais, da fauna, da flora, no caso, João de Barro é o nome de um passarinho, então, nesse caso, é uma exceção, então aqui tem hífen perfeitamente, tá? Então, não esqueça, se cair alguma coisa voltada com planta, botânica, fauna, flora, tem uma grande probabilidade de ter o hífen, tá? Mas a regra é que, se tem a preposição, aqui separando, não vai ter o hífen, tá? Anti-ibérico. Se a gente, no prefixo, termina com uma vogal ou consoante, e o início é a mesma que terminou, são iguais, então a gente vai usar o hífen, tá? A gente não vai usar o hífen quando forem diferentes, que a regra é juntar, tipo autoescola. Então, terminou no I, começou com I, então utiliza o hífen, tá? Porque são o quê? Iguais. Aquela regrinha, os iguais se repelem e os diferentes se atraem, ou seja, não tem hífen, tá bom? Então, aqui está correto. Neorrealismo, Muniz. Neorrealismo. Quando o segundo termo aqui, no caso, começar com R ou S, tá? O que é que vai acontecer? Não vai ter o hífen, tu vai duplicar a letra. Então, o certo é o quê? Neorrealismo, tá? Neorrealismo. Ou seja, o que foi que tu fez, Muniz, aqui? Eu acabei, pessoal, de duplicar, tá certo? A letra RR. Mesma coisa se iniciasse com S, seria duplicado. Beleza? Então, aqui está errado. Então, pessoal, nem todas as palavras estão corretamente grafadas, deixando nossa questão envolvendo o hífen, questão errada. Tá bom? Questão número 2. As palavras céu, história, proparoxítona e também são acentuadas pela mesma regra. Pessoal, céu é acentuado. Quando nós temos os monossílabos que terminam aqui, em el, ei, né? Oi, né? Então, deixa eu ver aqui, ei, oi, pronto. Quando nós temos essas terminações desses ditongos abertos, na última aqui, juntinhos, tá certo? Eles levam acento, tá? Então, aqui tá ok. Terminação, el, ei, oi, beleza? São os ditongos abertos aqui, sendo que dentro da monossílaba, tá? História. Pessoal, quando você separa história, fica assim, História. O que é que você percebe aqui? Observe que eu vou ter um ditongo na última, tá? Eu vou ter um ditongo aqui na última sílaba e a tônica mais forte está na penúltima. Então, aqui a regra é que seria a paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, pode ser que caia uma questão dessa na prova. Beleza? Proparoxítona. Muniz, observe que o sinalzinho está na terceira. Proparoxítona. Proparoxítona. Está na terceira, a tônica. E está na antepenúltima. Então, qual é a regra? Todas as proparoxítonas
são acentuadas. Proparoxítona. Ok? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, aqui observe que já não são acentuadas pela mesma regra. Tá bom? Não são acentuadas. Aqui nós temos a paroxítona terminada em ditongo. A própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Céu está acentuado pelo fato de ser um ditongo aberto aqui no monossílabo. El, ei, oi. E também, ó, também é uma oxítona, né? E a gente sabe que as oxítonas que terminam em A, E, O, em e ens, elas levam acento, tá? Então aqui, ó, terminação em, então por isso que ela foi acentuada, a oxítona. A tônica está na última sílaba, bom? Que é a mais forte. Então, questãozinha errada, pessoal. Terceira. Nas palavras combatente, visitação, treinamento, existe a derivação prefixal. Vamos analisar se é derivação prefixal mesmo. Combatente veio de combate. Então, ó, pessoal, a palavra formou para frente. Visitação vem de visita. Então, ó, visitação, ela formou para frente a palavra. Ó. Se ela formou para frente, ó, treinamento vem de treino. Treinamento, ó. Então, o que é que acontece? Se ela formou para frente, não é prefixal. Seria o quê? Sufixal. Quando a gente tem esse processo de formação de palavra, quando ela forma para frente, sendo que ela foi derivada de alguma outra, é o processo sufixal, derivação sufixal e não prefixal. Se ela tivesse o prefixo tivesse aqui para trás, ó, que ele é para trás, tivesse formado para trás a palavra, seria derivação prefixal. Mas nesse caso aqui, todas formaram para frente aqui, ó. Então aqui a gente tem uma derivação sufixal, deixando a nossa questão errada. As formas femininas das palavras monge, duque, papa e tigre são, respectivamente, monja, duquesa, papisa e tigresa. Ele quer as formas femininas, né, dessas palavras. Pessoal, qual seria o feminino de monge? É monja, tá? Perfeito. Duque é duquesa, perfeito. Papa, essa aqui é nova, né? Porque a gente sabe, papa é papisa, beleza? E tigre, tigresa, questãozinha perfeita, correta. Uma questão que cobrou a questão de saber as formas femininas das palavras, ok? Cuidado aqui no papisa, porque a gente sabia dessa palavrinha aí, beleza? Então, vamos continuar nossa revisão. Questão número 4. Poderíamos colocar o termo sublinhado na frente da palavra homem, sem prejuízo de sentido. Pessoal, será que eu posso fazer o seguinte, ó? Se eu falar assim, grande homem, é a mesma coisa de eu falar homem grande? Será que é homem grande? Não é a mesma coisa, pessoal. Um grande homem pode ser um homem, homem bondoso, um homem espetacular, tá certo? Então, quando eu coloco homem grande, ó, já muda o sentido. Já vai mudar o sentido, porque homem grande está relacionado a ser o fato dele ser grande mesmo, alto, né? Um homem grande, forte. Então, pessoal, quando a gente desloca o adjetivo, ele vai mudar o sentido. Então, se eu deslocar ele para frente de homem, muda o sentido, tá? Então, ó, poderíamos colocar o termo sublinhado na frente da palavra do homem sem prejuízo de sentido. É errado. Se eu colocar, vai ter um prejuízo de sentido nesse deslocamento, tá bom? Questão 5. Empregando no imperativo afirmativo, como diz, o modo imperativo afirmativo, o que seria o imperativo? Nós temos 3 modos. Nós temos o modo indicativo, tá? Modo indicativo. Nós temos o modo subjuntivo. Temos o modo subjuntivo. E temos o modo imperativo, tá? Modo imperativo. O modo indicativo é aquele nós temos uma afirmação. O modo subjuntivo, nós temos uma possibilidade, uma dúvida. Você já viu aí nas aulas, ok? O imperativo ele vai dar uma ordem, né? Por exemplo, como é que eu vou empregar esse imperativo aqui nesse cartaz? Como é que ficaria o verbo acabar? Você sabe onde mora o perigo. Acabe com ele. Então, ó, o certo seria utilizar acabe. Acabe com ele, tá? Então, não é acaba com ele. Acabe você com ele,
Beleza? Acabe com o perigo. Então, se eu utilizar dando uma ordem, ó, acabe com ele. Então, eu estou dando uma ordem aqui, ó. Uma ordem. Beleza? Uma ordem. Então, aqui são os verbos no imperativo. Então, esses verbos que vão indicar a ordem aqui para vocês, não esqueçam, pessoal. Pode ser que caia na prova. Ó. Seria o modo imperativo. Imperativo afirmativo. Cabe com ele, ok? Então, vamos partindo aqui. Nossa questão está correta. Ficaria realmente acabe. O verbo ser, no trecho conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras, está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Vamos lá, pessoal, onde é que está? Toda vida, quando a gente tem assim, ó, uma conjunção condicional e tem um verbo com SS assim, ó, tá certo? Uma dica para vocês, existe uma grande probabilidade de ser o modo subjuntivo, tá? O que seria o modo subjuntivo? Aquele modo que indica uma dúvida, uma possibilidade, uma condição, né? Uma condição. Então, esses traços aqui indicam condição, você vai associar com o modo subjuntivo, tá? Com o modo subjuntivo. Como é que fica isso aqui, Muniz? Ó, conteúdos falsos divulgados como se fossem, ó, como se fossem, é uma possibilidade. Beleza? Como se fossem notícias verdadeiras, né? Então, ó, esse se com esse dois S, pessoal, você já vai associar que é o modo o quê? Subjuntivo. No modo subjuntivo, ó, subjuntivo, nós temos aqui três situações. Ou ele vai iniciar com o que, o se ou o quando, tá? O que, quando tiver o que, aí vai ser o presente, né, do modo subjuntivo. O se seria o que, Muniz? Pretérito. Só tem um pretérito no modo subjuntivo, que é o imperfeito. Tá? Imperfeito. Até porque a ação não sabe se vai ser concluída. E o quando? O futuro. Tá? Então tá aí, ó. Como se fosse. Então, quando eu tenho esse se aqui, ó, esses dois S aqui, pode esperar que vai ter o modo subjuntivo aí nesse item dessa questão, beleza? É só uma táticazinha para você utilizar para você acertar na prova. Então, pessoal, como se fossem notícias, não tenho certeza, tá certo? Então, o modo subjuntivo a gente não tem certeza de nada, é possibilidade, uma dúvida, uma condição, uma concessão, beleza? Então, nesse caso, está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo? Só tem ele, só existe o pretérito imperfeito. O que caracterizou foi a presença aqui do se, ó, e esses dois S, sabendo que a gente está no modo subjuntivo, deixando nossa questãozinha aí correta, beleza? Então não esqueçam desse modo subjuntivo, que é uma aposta minha que pode cair na prova aqui para vocês. Questão número 7. O verbo em destaque se encontra no modo indicativo no pretérito imperfeito. Será? Muniz, ó, o que é a diferença do pretérito? Pretérito perfeito, que é um passado, versus o imperfeito. Qual a diferença dos dois? Pessoal, o perfeito, a ação foi concluída. O imperfeito, a ação não foi concluída de maneira nenhuma, tá? Então, quando eu digo assim, ó, eu comprei, bom, eu comprei uma ação no passado, mas ela foi concluída, né? Eu comprei. Agora, eu comprava, ó, é diferente. Eu não sei se a ação foi concluída. Eu comprava, eu posso ter deixado de comprar, eu não sei. Agora, se eu disser eu comprei, é uma ação concluída no passado. Eu comprava, é imperfeito porque a ação não foi concluída, tá? Então, esse é o detalhe que eu queria passar para vocês. Então, vamos lá, ó. Não confunda o pretérito perfeito com o imperfeito, que pode ser que caia aí na sua prova, ok? Então, quando eu digo assim, Muniz, ficaram cicatrizes. É uma ação no passado, mas será que ela foi concluída? Com certeza ela foi concluída. Ficaram as cicatrizes. Beleza? Então, eu não posso dizer que aqui está no pretérito imperfeito. Aqui está no pretérito perfeito. Até porque a ação foi concluída. Ficaram cicatrizes. Ele está afirmando. Que é uma ação no passado. Então, está no pretérito. Tá? Nós temos o presente, o pretérito e o futuro. Então, questãozinha errada aí. Não está no imperfeito. O pretérito perfeito, ok? Ficaram cicatrizes. Oitava.
o termo sublinhado foi empregado corretamente. Vamos lá. Muniz, existe uma diferença de mostraram para mostraram. Se terminar com AM, é o passado. Se terminar com a OTIL, uma ação que vai ser futura. Eles mostrarão. Então, vamos lá, né? A ideia de consumo desigual deixou de mobilizar os países pobres e as economias emergentes. A ideia do consumo desigual deixou de mobilizar os países pobres e as economias emergentes. Como bem mostrarão os dois relatórios da ONU? Bom, quando ele diz aqui em relação à ideia do consumo desigual, deixou de mobilizar os países, os relatórios mostraram tempos passados. Se é um relatório, é porque tem uma ação passada. Ele vai mostrar uma coisa com a ação passada. Então, esse relatório não é mostrarão. Aqui é no passado, pessoal. Aqui é mostraram. Não é. Isso aqui vai ser utilizado no futuro, como eu falei para vocês. Então, aqui nós temos um erro aí no emprego do verbo. Beleza? Então, cuidado com essa terminaçãozinha de passado e futuro. Beleza? Então, não foi empregado corretamente, questão. Aliás, foi empregado corretamente, errado. Questãozinha errada. Concluíram que o vício em rede social é um problema de saúde mental. O que ele diz? O verbo em destaque possui uma transitividade direta. Transitividade direta, pessoal, ele está dizendo que é um verbo transitivo direto, né? Assim como o termo sublinhado introduz uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Bora ver? O verbo em destaque possui uma transitividade direta? Vamos lá. Só fazer a perguntinha. Quem conclui, conclui algo. Conclui alguma coisa. Conclui o quê? Que o vício em rede social é um problema de saúde. Então, pessoal, ó, esse verbo aqui, ó, ele é verbo transitivo direto. E esse que, ó, quem conclui, conclui algo. Conclui o quê? Concluiu isso. Quando eu consigo substituir esse que por isso, esse que, ele é o que, Muniz? Ele é uma conjunção integrante. Integrante. A conjunção integrante, ela vai iniciar uma oração subordinada, substantiva. Agora vai depender do que a gente falar no final. Por exemplo, aqui, ó. Quem conclui, conclui algo. Conclui o quê? Concluiu que o vício em rede social é um problema de saúde. Então, isso tudo aqui, ó, seria o objeto direto. Mas esse objeto direto, pessoal, observem, ele é formado, é como se tivesse uma oração aqui dentro, porque nós temos verbos, ó. Nós temos verbos. Por quê? Então, a gente diz que é como se fosse um sujeito oracional. Sujeito oracional não, né? É como se fosse uma oração aqui dentro desse objeto direto. Quando nós temos essa oração, nós aprendemos a classificar assim, ó. Fica assim, oração subordinada substantiva. O que, Muniz? Bom, se ele está funcionando como objeto direto, então ela é objetiva direta, porque ela funciona como objeto direto. E esse que é uma conjunção integrante. Não vamos esquecer desse detalhe, pessoal. Muito importante isso aqui, tá? Ele é uma conjunção integrante. E o verbo aqui, a sua transitividade, ele é verbo transitivo direto, ok? Então, vamos continuando aqui. O verbo em destaque possui uma transitividade direta, ok? Assim como o termo sublinhado introduz uma oração subordinada, substantivo objetivo direto, o termo sublinhado é o quê? Então, perfeito, questão correta. Né? A gente já trabalhou com as orações subordinadas substantivas. Se eu tenho o quê? Conjunção integrante, a oração subordinada é substantiva, beleza? 10. O termo sublinhado foi empregado corretamente. O relatório para cujo o. Ei, quando eu tenho cujo, pessoal, como pronome relativo, o cujo é um pronome relativo, tá? Ele vai retomar. Só que ele é um pronome relativo que vai ser empregado com a ideia de posse. O relatório para cujo professor, né? Então, Muniz, quando eu tenho um pronome relativo cujo aqui, eu não posso empregar
um artigo depois dele. Coloquem isso no seu caderno. Eu não posso empregar esse artigo depois do pronome cujo. Beleza? Tem um erro aí, tá? A gente não pode fazer isso. Então, o termo sublinhado foi empregado corretamente? Não. Tá certo? Não foi empregado corretamente esse artigo aí, tá? Porque depois do pronome aqui relativo cujo o professor, não pode se empregar esse artigo aí. Vamos aqui na nossa questão 11. O termo sublinhado foi empregado corretamente. Vamos lá. Pessoal, não confunda o aonde com o onde. O onde dá uma ideia de lugar fixo. Lugar fixo. Já o aonde dá uma ideia de movimento. Movimento, Muniz. Uma ideia de movimento, ou seja, deslocamento. Então, o onde vai ser utilizado, o onde é um pronome relativo, que vai retomar um lugar fixo. Quer ver? Vamos lá. A parte do relatório aonde citei, não, o relatório é o quê? É um lugar fixo? Então, uma ideia de movimento, ó. Qual é a ideia de movimento que tem aqui? Então, ela foi empregada incorretamente, pessoal. Aqui seria onde, ó, que é o lugar fixo no relatório. O relatório, a parte do relatório, a parte onde citei minhas experiências. Então, é um lugar fixo. Então, não posso empregar onde. Agora, se eu disser, bom, aonde você foi? Vai dar aonde você vai, né? Onde você está indo, é porque você vai ter uma ideia de movimento. Ainda você vai se deslocar. Aí você poderia empregar o aonde, ok? Então, aqui, o termo sublinhado não foi empregado corretamente, ok? Questão número 12. No período acima, podemos afirmar que existem 3 termos que expressam circunstância. Bom, se é termos que expressam circunstâncias, nós temos que ficar atentos que pode ser um advérbio ou pode ser uma locução adverbial, que são os termos que expressam circunstâncias, ok? Então, vamos lá, pessoal. No dia seguinte, almoçamos. Quando eles almoçaram, né? Então, esse aqui, ó, no dia seguinte, almoçando, mas tem até um erro de vírgula aqui, né? Aliás, não. No dia seguinte, almoçamos. Beleza? No dia seguinte, almoçamos. Muniz, observe que no dia seguinte, o que é que tem aqui, ó? Quando eles almoçaram. Então, observe que isso aqui passa uma circunstância de quê? De tempo. Ó. Você pergunta, verbo, quando eles almoçaram? Quando? Pergunta para ele que ele te responde, cara. Te responde muita coisa o verbo. Quando? Bom, no dia seguinte. Então, observe que aqui nós temos uma locução adverbial de tempo, tá? Foi o tempo que eles almoçaram. Almoçaram tranquilamente, ó. Isso aqui é o modo como eles almoçaram, ó. É o modo. Então, aqui passa a circunstância de modo, isso aqui é um advérbio também. Aqui é um advérbio porque é só uma palavra, ó. Tranquilamente. Então, observe que a gente já encontrou 2 termos que estão expressando uma circunstância. Ó. No dia seguinte, que passa uma ideia de tempo, e tranquilamente, que passa uma ideia de modo. Aí ele, continuando aqui, no dia seguinte, almoçamos tranquilamente. Onde? Num restaurante. Onde, verbo? Onde? Onde você almoçou? Bom, num restaurante, Muniz, vai dar uma ideia de uma circunstância de lugar. Então, aqui nós temos o quê? Uma locução adverbial de lugar. Ok? Então, pessoal, ó, num restaurante encontramos 3 termos com circunstâncias. Tá? No dia seguinte, almoçamos tranquilamente num restaurante. Então, aqui nós encontramos um advérbio de quê, Muniz? Me diga aí, meu amigo. De tempo, de modo e de lugar. Tá bom? Então, você pode encontrar na sua prova questões envolvendo advérbios, locuções adverbiais tranquilamente na sua prova que você vai realizar. E tomamos 3 garrafas de vinhos. Aí você pergunta, quem toma, toma alguma coisa. Verbo transitivo direto. Beleza? 3 garrafas de vinho é o objeto direto aí do verbo transitivo direto. Beleza? Então, não esqueçam disso aqui, ó. Quem toma, toma alguma coisa. Tomou 3 garrafas, que é o objeto direto. Observe que não tem preposição aqui fazendo essa ligação, por isso que ele é direto. Então, no período acima, podemos afirmar
que existem 3 termos que expressam circunstâncias? Tem. Encontramos 1, 2, 3. Aqui. E um objeto direto? Temos sim um objeto direto. Onde é? Está aqui. 3 garrafas de vinho. Então, questãozinha correta, marca, vai para o abraço, é só ir para a prova, ok? Questão número 13, vamos aqui. Os termos agora é um advérbio de tempo, assim como o termo já que é uma conjunção causal. Será, Muniz? Vamos analisar. Envelheço agora. Muniz, concorda comigo que ele passa uma circunstância de tempo, esse agora? Então, realmente, ele é um advérbio de tempo. Beleza? Realmente, ele é um advérbio de tempo. Envelheço agora com frontalidade. Certo? Envelheço agora. Agora eu envelheço. Ó. Nesse tempo, eu vou envelhecer. Vou envelhecer com frontalidade. Pois a vida mede-se por intensidade e nunca por extensão. Já que vazios vão tantos por aí. Ora, visto que vazios vão tantos por aí, uma vez que vazios vão tantos por aí, beleza? Então, observem, pessoal, ó, que nós temos visto que, uma vez que, já que, são advérbios, não, são conjunções que vão dar uma ideia de causa, beleza? Então, realmente, ó, a causa, já que vazios vão tantos por aí. Por que vazios vão tantos por aí? Visto que vazios vão tanto por aí. Então, realmente, aqui nós temos um advérbio de tempo e já que é uma conjunção causal, deixando a nossa questão correta. Muito cuidado que você pode encontrar nas suas questões, ó, advérbios e conjunções também, onde ele vai perguntar a circunstância, o sentido e o tempo, ok? Aí da situação. Vamos lá? O termo sublinhado é uma conjunção concessiva? Muniz, as conjunções concessivas são aquelas conjunções que dão ideia de contraste. Quando eu digo embora você não vá, né? Ainda que você não vá, ainda que, não é? Conquanto, também é uma conjunção concessiva, né? Então, são conjunções concessivas. Na ideia de contraste. Embora você não vá, eu estarei indo. Então, ainda que você não vá, eu estarei indo. Então, vamos lá. O conquanto, ó, esse início aqui, para você não se confundir, esse com é de concessiva. Tá? De concessiva. Então, ó, conquanto estivesse com dores, esperou e pacientemente. Então, o termo sublinhado, com certeza, é uma conjunção concessiva, aprendendo a identificar aqui conquanto é concessiva, beleza? Questãozinha correta. Vamos lá, pessoal. Questão número 15. O termo em destaque poderia ser precedido de vírgula sem prejuízo de sentido. Vamos ver? As bolas que foram compradas. Bom, as bolas, esse que, ó, retoma bolas. As bolas, as quais foram compradas. Pessoal, aqui esse que, ele é um pronome relativo. Por quê? Porque ele retoma as bolas. Os pronomes relativos, eles vão introduzir orações subordinadas, adjetivas, porque se fosse substantiva, o que seria conjunção integrante. Mas como nós temos pronomes, estamos diante de um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Agora tem que ter um detalhe. Nós temos que observar um detalhe aqui, ó. Pessoal, vamos analisar se antes do que aqui tem uma vírgulazinha, ó. Nessa questão, tem alguma vírgula? Não. Se não tem vírgula, ela é restritiva. Por que, Muniz? Porque se ela tivesse uma vírgula bem aqui, ó, ela passaria a ser explicativa. Tá certo? Então, é o seguinte. Eu colocar ou retirar essa vírgula não vai fazer um erro de gramática de jeito nenhum, entendeu? Não vai ter erro na gramática. Mas se eu colocar ou retirar essa vírgula, muda o sentido.
tá bom? Vai mudar o sentido. Então, a retirada da vírgula, ela muda o sentido, mas a gramática permanece, tá bom? Então, o que é que acontece? As bolas que foram compradas foram excluídas. Então, vamos lá. O termo em destaque poderia ser precedido de vírgula sem prejuízo de sentido? Não. Sem prejuízo de gramática. Porque no sentido vai ter prejuízo, né? Eu posso colocar. Se eu colocar vírgula, ela ficaria o quê? Explicativa. Se eu tirasse a vírgula, ela ficaria o quê? Restritiva. Se eu colocasse, explicativa. Entendeu a jogada aí? E o que mais? Uniz, se eu retirar a vírgula, muda o sentido. Tá bom? Mas a gramática permanece. Então, diante de pronomes relativos, ok? Diante de pronomes relativos. Não confundam, meus amigos. Não confundam. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Prejuízo de sentido vai ter. Só não vai ter prejuízo na gramática. Então, cuidado. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, com vírgula. Então, o que eu quero que vocês saibam é identificar o pronome relativo, tá bom? Identificou essa classe, ok, beleza? Ele ainda diz assim, ó, as bolas que foram compradas. Quem compra, compra alguma coisa, compra as bolas. Compra as bolas, tá? Comprar as bolas. Muniz, o que não retoma as bolas? Então, esse que, pessoal, ó, esse que, ele tem uma função sintática de objeto direto. Então, cuidado também nas funções sintáticas do que, tá certo? Que podem estar caindo nas provas. Você vai lá no verbo da frente e pergunta, ei, verbo, quem compra, compra alguma coisa. Compra quem? Compra as bolas. Só que o que retoma as bolas. Então, qual é a função de bolas? As bolas. Aqui, ele é objeto direto. Beleza? Então, não confundam, questão errada. Fiquem atentos a esses detalhes que eu passei para vocês dos pronomes relativos e a regência. Questão número 16. Caso me solicitem, escreverei um novo livro. Caso solicite. Isso aqui passa uma ideia de quê, Muniz? Condição. Se você me solicitar, eu escreverei um novo livro. Caso você me solicitar, eu escreverei um novo livro. Então, isso aqui passa uma ideia de condição. Tá certo? Ó, veio no início. Então, o termo sublinhado é uma conjunção condicional, perfeito. E a vírgula do período obrigatório, perfeito. Porque ela vai estar isolando essa oração subordinada. Ó. A oração que a conjunção, caso inicia uma oração subordinada, condicional. E ela está deslocada, tá? Ó. Beleza? Escreverei um novo livro caso me solicitem. Se ela está deslocada, essa vírgulazinha aqui, ó, ela é obrigatória. Obrigatória. Porque aí está deslocando a oração, né? Então, a gente tem que ficar atento à questão dessa vírgula, que é obrigatória, e o caso que passa uma ideia de quê, Muniz? De condição. Não esqueçam, questãozinha correta. Beleza? Você pode pegar uma questão pedindo para classificar. Isso aqui é uma oração subordinada condicional? Será que é a vírgula obrigatória? Beleza? Vamos aqui, né? Questãozinha que da Consulpan, que foi alterada aqui, né? É interessante essa questão. Coloquei aqui para vocês. Na entrevista de emprego, vamos lá. Cite uma qualidade sua. Ele perguntando, o entrevistador perguntando para o entrevistado. Bom, eu sou um caba que está sempre pensando no futuro. Aí o cara, muito bom. E o que o senhor espera desse emprego? Aí os caras, as férias. Olha aí, pessoal. O que passou na mente de vocês? Quando o cara pergunta, cite uma qualidade sua. Aí o cara diz, bom, eu sou um cara que pensa no futuro. O entrevistador, quando ele escuta isso, o que é que vem na cabeça dele? Ele acha que ele vai dizer, né, as expectativas para ele começar a trabalhar. Não é isso? Só que na cabeça do cara que está sendo entrevistado, ele já está pensando nas férias. Tá certo? Então tem aí um duplo sentido. Beleza? Tem um duplo sentido aqui. Porque para o entrevistador, ele ia dizer, não, eu tô ansioso para começar o trabalho. Então, tivemos aqui um duplo sentido. Ó. O verbo esperar se realiza com duplo sentido. Quando ele diz, o que o senhor espera? Né? Quais sejam? Ter esperança, uma expectativa, quando ocorre na fala do entrevistador, né? Que seria a expectativa de começar, e aguardar,
quando ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, fere. Então, esse esperar teve um duplo sentido. Sentido de esperança, expectativa, né? Já para o rapaz, implicitamente na resposta dele, do entrevistado, ele diz férias. Então, ele já está esperando, aguardando as férias, está esperando as férias já. Então, esse esperar teve duplo sentido. Sentido de esperar, expectativa de começar um emprego, e ele já estava esperando era as férias, sem nem ter começado. Beleza? Então, realmente, apresenta um duplo sentido. Cuidado que cai questões de tirinhas, tá? Cobrando, se você sabe, duplo sentido. O que é uma palavra que está no sentido denotativo versus sentido conotativo, né? Conotativo pode cair na prova de vocês, ó. Denotativo é o sentido real, quando uma palavra está sendo utilizada no sentido real. Conotativo, ela está sendo utilizada no sentido figurado. Quando eu digo, né, o gato comeu o rato. O gato no sentido de ser gato mesmo, no sentido real. Então, ele está no sentido denotativo. Se for o conotativo, Muniz, sentido figurado. Por exemplo, aquele cara é um gato, por exemplo. Então, esse gato não foi empregado no sentido de ser um gato real, mas no seu sentido figurado, que é o sentido conotativo. Então, cuidado com essas questões de tirinha. Ela cobra muita linguagem também. Questão da linguagem que está sendo utilizada. Observem se é uma linguagem que está na norma culta. Observem se é uma linguagem que está na forma coloquial, né? Forma coloquial, uma linguagem informal, beleza? Uma linguagem informal. Informal, coloquial, que a gente fala no nosso dia a dia, cheio de erros, né? Vícios. A linguagem na norma culta é de acordo com a gramática, tá? Então, cuidado que isso aí, pessoal, pode cair na prova de vocês, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe, tá bom? Em relação às linguagens, a questão da linguagem verbal, não verbal também. Por exemplo, aqui nós temos uma linguagem verbal, né? Agora, tem tirinhas que vai trazer linguagens não verbais. Por exemplo, naquela parte da tirinha, só uma imagem, ela vai dar uma ideia que também ela está passando algum sentido para a gente que está lendo. Então, é a linguagem não verbal. Ela não falou nada, mas só a forma como está, ela transmite o que é que ele está querendo dizer. Entendeu? Uma linguagem não verbal. Então, a tirinha ela pode trazer várias coisas, tá bom? Então, não esqueçam desses detalhes aí, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui continuar a nossa questão. Questão número 18. Na frase, e agora, José? O termo José é sintaticamente um aposto? Pessoal, quando eu digo, o que é um aposto? Um aposto versus um vocativo. Muniz, o aposto, ele explica, né? Ele especifica. Por exemplo, se eu disser João, dono do bar, morreu. Dono do bar está explicando quem é João. Tá certo? O vocativo, ele chama. É como se fosse um chamamento. Ele chama, ele invoca. Por exemplo, João, venha cá. Olha quem chegou. Meu amigo João. Foi nosso outro amigo. Então, esse meu amigo João é um chamamento. Quando eu digo, e agora, José? Esse José, ele está chamando. Essa vírgula é obrigatória, tá? Nos vocativos. E esse José é um vocativo, tá? É um vocativo. Ele está chamando, ó. E agora, José? Então, é um vocativo. Beleza? Um grande homenagem para o nosso grande amigo Louro José, né? Foi um grande apresentador. Deus o tenha, meu Deus. Então, vamos lá, pessoal. Questão número correta. Beleza, pessoal? Então, e agora, José? José foi empregado no sentido como vocativo. Tá bom, pessoal? Então, o termo José é sintaticamente um aposto? Não. Por isso que a questão está errada. É um vocativo. Cuidado, já que a gente ia cair no erro aí, né? Entenderam, pessoal? O que é um vocativo e um aposto? Aposto, ele explica. Se eu disser assim, ó. João, vírgula, dono da festa. Dono da festa, vírgula, morreu. Então, quem morreu? João, né? Então, João, ó, que é o dono da festa, esse dono da festa aqui está explicando quem é ele, ó. É um aposto explicativo. Isso aqui é um aposto. Ele está explicando quem é o João. Já no vocativo, ele chama. Tá certo? Se eu disser, João, venha cá. Né? Aí seria um vocativo.
Questão número 19. O termo sublinhado é um predicativo do sujeito. O termo em negrito é uma conjunção conclusiva e o termo todo é um pronome indefinido. Vamos ver. Muniz, a ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis. Tá certo? Vamos lá, Muniz, o termo sublinhado fáceis é um predicativo do sujeito quando eu digo assim, ó, ela é bonita. Eles são ótimos. Muniz, presta atenção. Aqui nós temos verbo de ligação. Quando nós temos verbo de ligação, tá certo? Aqui, ó, verbo de ligação, verbo que indica estado, é o estado da coisa. O que é que nós vamos ter aqui depois dele, ó? Um predicativo do sujeito. Nós temos um predicativo do sujeito. Ótimos e bonita. Que são adjetivos que vão estar qualificando ela, no caso ótimo, eles. Então, ó, pessoal, pegou esse verbo que indica estado, principalmente o verbo ser, na maioria das questões cai ele, vai ter o predicativo do sujeito. Então, ó, fáceis, ó, mas que não são fáceis, ó. O quê? A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis, né? Não são fáceis, então são é um verbo de ligação e fáceis é um predicativo do sujeito porque ele vem depois do verbo de ligação e se refere aqui o predicativo ao sujeito, tá bom? Então, realmente, aqui a gente tem o predicativo do sujeito fáceis, beleza? Vamos aqui com a outra situação. Predicativo do sujeito, ok, já identificamos. O termo em negrito é uma conjunção conclusiva, vamos lá? A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, né? Esse O aqui não é artigo, ele é o que, Muniz? Ele é um pronome demonstrativo, tá? Demonstrativo. Por quê? Todo mundo sabe aquilo o qual são. Então, esse cara aqui é pronome relativo também, ó. Você consegue substituir esse O por aquilo. Então, ele não funciona como artigo. Aqui ele está como pronome demonstrativo, tá bom? E esse mais, Muniz? Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, o mais, garotos, é uma conjunção adversativa. Adversativa. Eu poderia substituir ele por quem? Por quem, Muniz? Ó, porém, né, contudo, não obstante, entretanto, todavia. Então, são conjunções que indicam contraste, quebra de expectativa. Então, o mais não é conclusivo aqui, tá? Ele é uma conjunção adversativa. Eu poderia substituir por porém, por contudo. Beleza? Então, perfeito. Aqui já encontramos um erro da questão. Não é a conjunção conclusiva. Ela é uma conjunção adversativa. E o termo todo é um pronome indefinido. Vamos ver? Quando eu digo, ó, a ética é daquelas coisas que todo mundo sabe. O todo, pessoal, é um pronome, né, indefinido, tá? Indefinido. Bom, todo é um pronome indefinido. Então, realmente o erro da questão é dizer que o mais era uma conjunção conclusiva, sendo que ele não é. Identificamos o predicativo do sujeito depois do verbo de ligação, então a questão está errada. Questão número 20. A vírgula empregada acima é obrigatória, assim como o verbo havia poderia ser trocado por haviam, sem prejuízo gramatical. Muniz, olha que interessante. Quase me matei ontem. Quando ele se matou? Quando? Pergunta para o verbo. Ontem. Observe que ontem é um advérbio que indica tempo. Muniz, mas qual a dimensão desse advérbio? Ele é curto, ele só tem uma palavra. Então, ele é curto. Se ele é um advérbio curto, essa vírgulazinha aqui, ó, ela é o quê? Facultativa. Facultativa. Tá? Quando? Ontem. Então, essa vírgulazinha aqui é facultativa, tá? Não esqueçam disso, pessoal. Questãozinha de pontuação envolvendo os advérbios. Ele é deslocado, pessoal. Então, pode ter a vírgula, como não pode ter. Então, ela é facultativa. Havia muitas cadeiras quebradas. Verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir. Vamos lá? O bizu que eu vou dar para vocês.
Pessoal, verbo haver no sentido de existir, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Ele nunca vai poder ser colocado no plural. Esse verbo haver no sentido de existir, ele vai iniciar orações sem sujeito. Também é importante a gente dizer isso, ó. Orações sem sujeito. E ele fica sempre no singular. Eu não posso dizer haviam muitas cadeiras. Muitas cadeiras está no plural, observe, ó. Muitas cadeiras. Mas eu não posso colocar haviam muitas cadeiras. Por quê? Porque o verbo haver no sentido de existir, ele vai ter que ficar na sua forma singular. Beleza? Na sua forma singular, tranquilamente. E ele vai iniciar uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente também chamado, tá? Sujeito inexistente, ok? Então, nessa nossa revisão aí para vocês, ok, pessoal? Então, vamos lá. A vírgula empregada acima é obrigatória? Não, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Assim como o verbo havia, poderia ser trocado por haviam? Também não pode, porque o verbo haver no sentido de existir, ele sempre fica o quê, Muniz? Singular. Se ele não tem sujeito, ó, muitas cadeiras é um objeto direto. E a transitividade dele, ele é um verbo transitivo direto, tá bom? Deixando a nossa questão errada. Vamos agora para a nossa questão 21, nesse nosso primeiro bloco de resolução de questões de português. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O termo em negrito é um vocativo. Já expliquei para vocês, né? Ó, meu amado Romeu. Se ele diz, ó, meu amado Romeu, tá certo? Lembrando que ó, pessoal, aqui, ó, isso aqui é o quê? São emoções. Então, isso aqui é uma interjeição. A interjeição, ela vai expressar emoções. Oh, meu amado Romeu. E esse meu amado Romeu, ele está invocando. Então, é um vocativo. Não pode ser um aposto. Então, o termo em negrito é um vocativo? Perfeito. Questão correta. Não esqueçam do que é vocativo, tá? As bancas costumam cobrar muito essa questão de vocativo e aposto. Beleza, pessoal? Vamos aqui em outra questão envolvendo tirinha. Uso das reticências. Vamos lá. Papai Noel, este ano eu queria... Aí botou 3 pontinhos, ó. Eu queria... Bom, aí ela começou a escrever uma continuidade, não é isso? Aí, observe que aqui, ó, ela olhou aqui para a bicicleta, para a lua, para fora da janela, ela olhou para a janela, tá certo? Então, aqui, ó, a gente consegue ter uma linguagem não verbal. Uma linguagem não verbal, né? Linguagem não verbal. Ela olhou para a janela, quis dizer alguma coisa transmitindo aquela situação para a gente, tá bom? E aqui, beleza? Olha aqui, ó, ela pensando. Então, vamos lá, pessoal. O uso das reticências né, foram usados para uma continuação de um fato, será? Bom, ela está começando a escrever. Papai Noel, este ano eu queria, aí 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, dando uma continuidade de um fato. A escrita dela. Desde ela estava pensando, dando continuidade no pensamento dela. Então, realmente, as reticências elas foram usadas aqui nesse sentido. Para dar uma ideia da continuidade. Continuidade. Tá bom? Não esqueçam das aspas também, ó, que ela é utilizado quando uma citação, tá? Por exemplo, eu vou citar um autor, aí eu utilizo as aspas, tá certo? É só lembrar do Jornal Nacional, quando ele cita a fala de alguém, ele faz o quê? Abre aspas. Aí ele repete a fala do cara e depois faz o quê? Fecha aspas. Entendeu? Então não esqueça desse detalhe, pessoal. Importante. Questão de tirinhas cobrando a parte de aspas e a questão dos 3 pontos da reticência. Beleza? Dando uma continuidade no pensamento de um fato. Questãozinha correta. Onde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir a aula. A frase está incorreta, pois deveria ter uma preposição a, afinal, o verbo assistir, no sentido de presenciar, é transitivo indireto. Quer ver? Pessoal, cuidado com a regência do verbo assistir, tá? No sentido de ver,
ele é verbo transitivo indireto. No sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto. Beleza? Só apagar aqui rapidinho. Vou apagar aqui rapidinho para vocês. Verbo transitivo direto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Se ele tiver no sentido de ver, ele é VTI. Se ele tiver no sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto, ok? Se ele é verbo transitivo direto, ele exige uma preposição. Uma preposição. Por exemplo, quem assiste, assiste a algo. Eu assisti ao filme e não assisti o filme, beleza? Então, ó, o aluno não veio mais assistir, no sentido de ver. Tá faltando bem aqui o quê? Um A. Ele não veio assistir a aula, tá? A aula. Assistir a, que assistir a alguma coisa. Então, ó, um A craseadozinho aí no final. Deveria ter a preposição, beleza? Então, ó, a frase está incorreta? Tá incorreta. Pois deveria ter uma preposição a, afinal, o verbo assistir no sentido de presenciar, transitivo indireto, questão correta. Então, muito cuidado nessa regência do verbo assistir, pessoal. Ó. Assistir no sentido de ver, ele exige a preposição. Assistir a aula, verbo transitivo indireto. Sentido de ajudar, ele é transitivo direto. Não existe. Eu assisti o paciente, ou eu ajudei o paciente. Sentido de morar, também, ó. Ele é verbo intransitivo, tá? Eu assisto na Bahia. Né? Então, esse assiste no sentido de morar. Beleza? Então, questãozinha correta aí. Vamos na questão 24. Beleza, pessoal? Questão número 24. Tentem responder a 24 aqui rapidinho. Vou só aqui rapidinho. Já volto. Cheguei! Foi rápido, né? E aí, pessoal, estão gostando aí da nossa revisão? Então vamos lá, né? Continuar aqui. Então, questão número 24, ele vai falar o seguinte. Beleza? A vírgula foi empregada corretamente.
Opa, pessoal, estamos de volta aqui. Estamos de volta. Vou só dar uma conferida rapidinho aqui, tá? Rapidinho. Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta. Tivemos um pequeno erro, um pequeno problema aqui. Mas vamos continuar, não é isso? Vamos continuar. Vamos continuar aqui a nossa gravação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Na questão 24, ele fala o seguinte, tá? Na questão 24, ele vai falar o seguinte. A vírgula foi empregada corretamente? Vamos lá. Os pesquisadores dizem também que os achados indicam que questões demográficas devem ser mais enfocadas em pesquisas sobre o comportamento político. Pessoal, quem dizem também que os achados indicam? Quem dizem? Quem dizem são os pesquisadores. São os pesquisadores. Pessoal, os pesquisadores é o sujeito. Eles são o sujeito, tá? E o verbo dizer, tá certo? Quem diz alguma coisa, tá? Então, o sujeito do verbo dizer, ele é o que, Muniz? Tá aqui o verbo, tá aqui o verbo e tá aqui o sujeito. Eu não posso pegar essa vírgula e separar o sujeito do seu verbo, tá? Eu não posso fazer essa separação. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Beleza? Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, de maneira nenhuma. Tá certo? Eu não posso fazer essa separação. Então, a vírgula não foi empregada corretamente. Beleza, pessoal? Vamos aqui na questão número 25. O sinal indicativo de crase foi empregado corretamente. Vamos lá? Poder popular não se refere às eleições. Aí você vai. Quem se refere a alguma coisa. Se refere a alguma coisa. Só que, Muniz, presta atenção que eleições está no plural. Beleza? Teria que ser um as aqui, ó. Teria que ser um as. Teria que ser um as eleições, mas a gente não tem. Então, eu não posso colocar crase quando a palavrinha da frente está o quê? No plural. Então, eu não posso fazer isso. Tá? Não posso fazer isso. Quando a palavrinha da frente está no plural, a gente não pode fazer essa questão aqui, tá bom? Então, aí ele vai já retirar a crase, tá bom? Eu não posso ter crase quando a palavrinha da frente está no plural. Então, não foi empregado corretamente, deixando a nossa questão errada. Tá bom, pessoal? Questão número 26. O verbo está em perfeita concordância com o sujeito paciente. Vamos ver? Muniz, quando eu tenho esse se aqui, ó, quem configura alguma coisa. Ele está ligado a um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto, tá certo? E ele está ligado ao se. Configuram-se a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, né, é configurada. Então, o que é que acontece, Muniz? Se eu tenho o verbo transitivo direto ligado a essa partícula se, quem configura algo, o que é que vai acontecer? Esse se, ele vai funcionar como partícula apassivadora. Partícula apassivadora, tá bom? E a Revolução Industrial, Muniz, é o sujeito paciente. Sujeito paciente, tá bom? Sujeito paciente. Então, cuidado. Pegou o verbo transitivo direto ligado a essa partícula aqui, se, ela é uma partícula apassivadora, tá certo? A Revolução Industrial é o que a gente vai dizer que é o sujeito paciente, beleza? Então, não esqueça desse detalhe aqui. Como é que fica a concordância? Quando eu tenho o verbo transitivo direto, ele vai concordar normalmente com quem? Com a Revolução Industrial. Como a Revolução Industrial está no singular, o que é que vai acontecer? Esse verbo também teria que estar no singular, ou seja, configura-se e não configuram-se. É configura-se. Por quê? Porque esse verbo, quando eu tenho ele como ligado a um se partícula passivadora, ele tem que concordar com o sujeito paciente, que está no singular. Então, era configura-se a Revolução Industrial. E não, configuram-se a Revolução Industrial. Entendeu? Então, pode cair essa questão na prova. Então, não está em perfeita concordância, deixando a nossa questão aí errada, ok?
Questão número 27 para vocês. Vamos lá. O período se encontra em perfeita concordância, Muniz. Como é que vai acontecer, Muniz? Vamos lá. O tratamento contra o câncer de próstata, como acontece com outras moléstias, são baseadas em fatores. Aí eu te pergunto, quem é que são baseadas em fatores? Não é o tratamento, não. O tratamento é e não são. Tá no singular, pessoal. Ó, o tratamento é baseado, não é nem baseadas. Beleza? Então, ó, o tratamento contra o câncer de próstata, como acontece com outras moléstias, são baseadas em fatores, né? Não, pessoal, são baseados em, né? O tratamento é baseado, na verdade, né? É baseado em fatores. É baseado em fatores. Então, aqui nós temos um erro de concordância, porque tá aqui o núcleo, o tratamento, não é são, é baseado. Tem um outro erro aqui de regência nominal, ó, de concordância nominal. O tratamento é baseado em fatores e não são baseados. Então, mas não está em perfeita concordância. Beleza? Então, não esqueçam desse detalhe aí. Beleza, pessoal? Então, errozinho de concordância. Geralmente, você vai pegar uma questão onde o verbo está lá distante, mas o sujeito dele está lá no finalzinho. O que é que você vai fazer? Tem que saber identificar o sujeito com o verbo, porque as relações de concordância é o sujeito e o verbo. Vai com uma questãozinha para você fazer essa relação de concordância. Às vezes ele coloca o verbo no plural e o sujeito no singular. Você tem que aprender a identificar esses fatores. Tá bom? Então, o tratamento é baseado e não são baseados. Aqui tem um erro de concordância. Ok? Deixando a nossa questão aqui errada. Questão número 28. Tá bom? Vamos lá. Nesse trecho, o pronome grifado seus refere-se a. Vamos lá, questãozinha de referentes textuais, cai muito em prova. Referentes textuais. Tá? Vamos lá. Cada chave se diferencia de outra por causa de seus dentes, né? E cada combinação de dentes corresponde a um segredo de fechadura. Então, esses seus é um pronome possessivo. Os seus é um pronome possessivo. Tá, pessoal? É um pronome possessivo. Então, o que é que acontece? Ele retoma quem? Quando eu digo, cada chave se diferencia de outra por causa de seus dentes. Esses seus retoma quem? É os dentes da chave. Beleza? Então, ó, os seus dentes, os dentes da chave. Então, os seus é um pronome possessivo que se liga ao substantivo chave. Beleza? Ele vai se ligar ao substantivo chave. Beleza? Substantivo chave. Então, aqui, ó, pronome possessivo. Beleza? Então, aqui é um referente textual, ó. Aqui, ó. Referente textual. Então, nesse trecho, o pronome grifado seus refere-se a. Nesse trecho, o pronome grifado seus refere-se a chave, tá certo? Correto. Teve uma repetição aqui, não foi de enunciado. Então, vamos lá. Questão número 29. Você tem um jeito verde de ser. Muniz, isso aqui é uma linguagem aqui, formal, culta. Isso aqui está numa linguagem o quê? Formal ou informal? Quando eu digo, você tem um jeito verde de ser. Ser, pessoal, são vícios de linguagem. Então, não é linguagem formal. Isso aqui é uma linguagem o quê? Informal. Então, essa linguagem é uma linguagem informal. São vícios de linguagem. Tá certo? São vícios de linguagem. Então, quando eu digo, você tem um jeito verde de ser. Isso aqui não foi empregado no seu sentido. Beleza? Então, questãozinha errada. Vamos na questão número 30. Para a gente encerrar o nosso primeiro bloco. Tivemos uma pequena falha. Aí, mas voltamos e vamos dar continuidade. Tá certo? No trecho acima, encontramos uma metáfora. Muniz, o que é que seria uma metáfora? Metáfora é uma espécie de comparação sem o como. Se eu disser, ele é um leão. Olha que interessante, ó. Tem um como aí? Tem não. Então, aqui é uma espécie de comparação. Ele é um leão. Isso aqui é uma metáfora. Agora, se eu disser, ele é como um leão. Olha aí, ó. Aqui, ó, tem o quê? O como. E o como aqui é uma conjunção que dá uma ideia de comparação. Então,
a gente não pode confundir uma comparação com uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, né, que ela faz comparações, mas sem utilizar esse termo como. Ele é um leão, né? É como se ele fosse um leão. Então, a metáfora é uma espécie de comparação sem o como. Então, vamos identificar aqui se é uma metáfora. E eu sou você. Opa, já identifiquei. E eu sou você. Olha o verbo ser, ó. E eu sou você. Tem o como aí? Tem não, Muniz. Então, aqui, realmente, nesse trecho, nós encontramos a metáfora. Tá? Nós encontramos aí uma metáfora. Deixando a nossa questão aí, o quê? Correta. Beleza? Pessoal, encerramos esse nosso primeiro bloco. Ou vocês vão querer aí que a gente continue logo as questões diretamente para a gente fazer um blocão só de português. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um blocão só de português. Vamos para 31. Só falta 20. Vamos lá. Podemos encontrar uma antíntese no trecho acima. Vamos lá? O que é que seria uma antíntese? A antíntese, pessoal. Antíntese. Você vai pensar em palavras contrárias. Beleza? Por exemplo, fogo, né? Água, né? Quando a gente tem grande, pequeno. Então, é como se fossem os antônimos. Ó. Anti, de antônimos, é uma antítese. Figuras de linguagem, quando a gente tem coisas opostas. Olha aqui como é que acontece. Por exemplo, entre o escancaro e o contido. Ó. Escancarado, uma coisa aberta. Contido, uma coisa fechada. Então, nós já temos ideias aqui opostas. Ó. Nós temos palavras com sentidos de ideias opostas. Ó. Escancaro e contido. Então, aqui, pessoal, como eu falei para vocês, essa figura de linguagem antíntese, ela vai ter aquelas ideiazinhas opostas, tá bom? Como eu ensinei para vocês. Então, aqui, ó, escancaro e contido são ideias opostas. Então, aqui, realmente, nós temos uma antítese, questão correta. Beleza? Na questão 32, ele vai trazer uma tirinha e vai trazer o seguinte. Letra A. Aonde você vai? À praia, vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo, eu não vou. Pessoal, observe que eu tenho uma tirinha onde ele começa a falar de letras do português. Quando eu tenho uma função, né, dessa linguagem, quando a gente tem tirinhas, trechos, onde a brincadeirinha ali, na hora da tira, começa a falar da própria linguagem ou da própria coisa, do próprio código, então a gente diz que é uma função metalinguística, tá? Existe uma metalinguagem. Então a função de linguagem aqui, ó, é uma função o quê? Metalinguagem, metalinguística, tá? Metalinguística. Metalinguística, né? Quando ele começa a falar do próprio português, por exemplo, da própria coisa, tá certo? Então, na tirinha acima, a função da linguagem predominante é a fática? Não. A função fática, pessoal, é aquela função quando eu digo assim, ó. Alô? Quem fala? É quando você enfatiza realmente a fala, a comunicação. Alô? Quem fala? Né? Aí ele vai falar como se fosse a pessoa falando. Então, são funções fáticas, tá bom? Como se fosse a gente ali falando na hora. Beleza? Então, são aqueles trechos que tem essas partes. Alô, quem fala, né? Aí, isso aqui já caracteriza uma função fática. São aquelas tirinhas que tem aquelas situações. Beleza? Na função emotiva, a gente pode encontrar o que, Muniz? Emoções. Eu te amo. São expressões, ó. A gente sabe que tem função emotiva no meio. Então, quando a gente encontra essas tirinhas aqui, que começam a falar da própria língua, da própria coisa, do próprio código, ou da própria coisa que a gente está utilizando, que é o português, a gente está lendo, estudando, e a tirinha está repassando do português para a gente, ó, a letra A. Então, a gente está utilizando uma função de metalinguística, né? De metalinguagem, e não a função fática, beleza? Questão errada. Questão número 33, tá certo? Vamos na questão número 33, beleza? Onde ele pede aqui mais uma questão de função do se. A partícula se é uma conjunção condicional. Não, pessoal. Conjunção condicional é, se eu fizer isso, então vai acontecer isso. Passa uma ideia de condição. Nesse trecho, tem alguma ideia de condição? Vamos ver. Deveria chamar-se uma ciência. Uma ciência normativa deveria ser chamada.
Vamos lá, pessoal. Desculpa. Uma ciência normativa deveria ser chamada. Uma ciência normativa deveria ser chamada. Muniz, então quando a gente consegue fazer essa inversão na frase, nós estamos diante, aí ó, deveria ser chamada. É porque essa função, ela tá o quê? Esse se funciona como uma partícula apassivadora. Você faz a inversão. Aqui nós estamos na voz passiva. Uma ciência normativa deveria ser chamada. Deveria chamar-se uma ciência normativa. Então, quando você consegue fazer essa inversão, esse se ele vai funcionar como uma partícula passivadora. E uma ciência normativa é o que a gente diz que é o sujeito paciente, beleza? Sujeito paciente, onde o verbo vai concordar tranquilamente com ele, tá? Então, a partícula se não é uma conjunção condicional, e sim uma partícula apassivadora. Beleza, pessoal? Questão número 34, onde ele vai falar o seguinte. Vamos lá. Os termos em destaque possuem a mesma função. Será que eles vão ter a mesma função? Olha aqui. O emprego do se. Vive-se bem. Quando eu tenho um verbo intransitivo que se liga ao se, pessoal, esse se ele vai passar a funcionar como índice de indeterminação. Indeterminação de quem? Do sujeito, tá? Vive-se bem. Bem é o modo como ele vive, tá? Precisa-se de empregados. Quando eu tenho o verbo transitivo indireto que se liga ao se, tá certo? Ó, quem precisa, precisa de. Aí eu já sei que é verbo transitivo indireto. Esse se, ele funciona também como índice de indeterminação do sujeito. De empregados, pessoal, responsáveis, é o que a gente diz que é o objeto indireto, tá certo? Outra situação, então aqui, ó, esse se é um índice de determinação, esse outro se também é um índice de determinação, porque a gente não sabe quem é que vive bem, é indeterminado. Quem precisa, quem está precisando também não sei, é índice de determinação, tá certo? Ó, cuidado, índice de determinação. E esse outro se, ó, os passageiros indignaram-se. Quem indignaram-se? Bom, os passageiros. Observe que eu tenho um sujeito. O sujeito está expresso. Se ele está expresso, aí esse se aqui, ó, indignaram-se, esse se ele funciona como uma parte integrante do verbo. Ele faz parte da flexão. Indignaram. Indignaram-se. Beleza? Eles indignaram. Não eles indignaram. Eles indignaram-se. Observe que o se ele precisa estar ligado ao verbo. Tá? Então aqui, ó, o se é uma parte integrante do verbo. Então não tem a mesma função. Esses dois funcionam como índice e o último é uma parte integrante do verbo. Então não possuem a mesma função. Pessoal, pode cair esse se aqui, viu? Função do se pode cair na prova. Beleza? Então vamos lá. Questão número 35. Nós vamos até a 40. Né, Muniz? Ou a 50? Não sei. Importante é tacar aí questão de forma que vai ficar salvo aí para vocês, beleza? Os termos sublinhados possuem a mesma função. Vamos ver? Função do quê? Ela tinha que escrever a monografia. Ela tinha de escrever. Quando eu tenho esses dois verbos, e aqui, ó, eu consigo fazer essa substituição pelo de, esse que ele está funcionando como uma preposição. Beleza? Preposição. Pedro é tão estudioso que sempre passa em primeiro lugar. Ou seja, quando eu tenho a palavra tão, tanto, tamanho, e essas palavras têm um quezinho depois aqui, ó, como está nesse caso aqui, observe aqui, ó, tão, pontinho, 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 que. Aqui, pessoal, cuidado, aqui nós estamos diante, ó, tão estudioso que é uma conjunção consecutiva. Consecutiva, dá uma ideia de consecutividade. Ó. Pedro é tão estudioso que sempre passa em primeiro lugar. Consequência, ó, ele sempre vai passar em primeiro lugar. Então, esse que é uma conjunção consecutiva e esse outro que ele já é uma preposição. Então, não possuem a mesma função. Fiquem atentos à função do que pode cair na prova. Beleza? Vamos lá. Questão 36, Muniz. Outra questão de tirinha.
A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si, realmente. Nesse sentido, na tira lida, há uma linguagem multimodal. Pessoal, linguagem multimodal é uma linguagem onde a gente tem linguagem verbal, que tem os textos, e também uma linguagem não verbal. Tem as duas. Se tem os dois modelos, então a tira ela é uma tira multimodal, linguagem multimodal. Observe aqui, ó, Papai Noel falando, mas também eu tenho essa figura sem as palavras, mas ela passa alguma mensagem para a gente, né? Então, isso aqui são linguagens, expressões das pessoas, são linguagens não verbais. Então, quando a gente pega tiras que tem as duas, então a gente está diante de uma linguagem, o que, Muniz? Uma linguagem multimodal. Beleza, pessoal? Interessante, questãozinha correta. Questão 37, envolvendo crase. Vamos lá. Abrir mão de seu direito político pode levar o povo à tirania. Vamos lá. Quem leva algo, leva o quê? Levou o povo a alguma coisa, à tirania. Não foi isso? O povo é o objeto direto, tá certo? E o que acontece aqui, ó? É o objeto direto e a tirania é o objeto indireto. Quem leva algo, leva algo a alguém. Ó, beleza? A algo, né? Na verdade, a algo. Então, observe que esse a, preposição que vem da regência do verbo levar, ele se junta com esse artigo aqui se referindo ao substantivo na frente. Então, a junção dos dois é que gera a crase. Então, ó, o objeto indireto vai ter a crase aqui. Isso aqui é o que, Muniz? É um verbo bitransitivo. Ele tem as duas transitividades. Ele tem objeto direto e ele tem objeto indireto. Também chamado de verbo transitivo direto e indireto. Pode cair na prova? Com certeza. Envolvendo crase, como esse caso aqui. E a crase vai estar no objeto indireto, tá bom? Observe que tirania é uma palavra que está no feminino. Feminino, beleza? Então vamos lá, pessoal. A crase foi empregada corretamente? Foi empregada corretamente, sim, beleza? Então, a preposição ela vem da regência do verbo e o artigo ele se refere ao substantivo feminino. E na junção é que forma a crase. Então, cuidado nesses casos aí que pode cair na prova de vocês. Vamos aqui só trocar aqui a canetinha. Os termos em destaque possuem a mesma função morfológica. Vamos lá? Hoje, a preocupação. Esse hoje passa uma ideia de quando, Muniz? De tempo. Isso aqui é um advérbio. Advérbio. Hoje, a preocupação não é apenas com os tumores masculinos. Tumores é um substantivo. Tumores é um substantivo. O os é o artigo que se refere ao substantivo tumor. E masculino é um adjetivo que vai se referir, vai qualificar, dar uma característica a quem? Ao substantivo. Beleza? Então tá aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Masculinos é um adjetivo. E o mais, Muniz, como é que fica isso aqui? Hoje a preocupação não é apenas com os tumores masculinos, mas, porém, contudo, todavia, não obstante, já aprendemos que o mas é uma conjunção que adversativa. É adversativa, Muniz. Dá uma ideia de contraste, quebra de expectativas, beleza? Os termos em destaque possuem a mesma função morfológica? Não. Hoje é um advérbio de tempo, masculino é um adjetivo e mais é uma conjunção que dá uma ideia adversativa. Poderia substituir mais por quem? Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto. Beleza? Deixando a nossa questãozinha aí, não é a mesma função morfológica que as classes gramaticais, deixando a nossa questão errada. Vamos na questão número 39, pessoal. O termo foi empregado com sentido concessivo. Vamos ver? A sociedade é desigual, porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas. A sociedade é desigual, visto que a partilha do poder gera diferenças. Uma vez que a partilha do poder gera diferenças. Isso aqui, pessoal, passa uma ideia o quê? Causal. Uma causa. A sociedade é desigual, porque a partilha do poder econômico gera diferenças.
visto que a partilha do poder econômico gera a diferença. Né? A partilha, a causa, ó, a partilha do poder. Aí qual a consequência? A desigualdade. Então esse porquê é uma conjunção causal, dá uma ideia de tempo, muito cobrado em provas, tá certo? Esse porquê junto aqui, ó. Esse porquê juntinho aí, muito cobrado em prova. Rapidinho eu vou fazer só uma palhinha do emprego do porquê para vocês, tá certo? Rapidinho eu vou fazer só uma palhinha. Pessoal, ó, quando é que tu utiliza? Esse porquê aqui, ó, separado, tu utiliza em início de frases interrogativas. Tu pergunta, por que você fez isso? Aí tu vai responder, ó, utilizando esse porquê junto, beleza? Porquê junto sem acento, beleza? Que você substitui ele por pois, né? Beleza? Explicando. Quando é que tu utiliza? Ó, esse porquê também separado sem, tu pode utilizar quando dá para substituir por qual motivo, por qual razão, beleza? Ou então, quando você consegue substituir pela qual também, pelo qual, tá bom? Então, conseguiu fazer essas substituições? Geralmente, nesses casos aqui, ó, eles vão vir bem no meio da frase, bem no meiozinho, viu? Aí você vai tentar fazer a substituição dele e ver se ele encaixa por qual motivo ou pelo qual. Então, pode ser que caia uma questão dessa do porquê lá na tua prova, beleza? Então, e esse porquê junto, Muniz? Aqui, ó, o porquê junto com acento. É porque quando tu tá para trocar por um motivo, ó, tem um artigo antes dele, tá? Sempre vai ter um artigo. Por quê? Porque esse porquê ele vai funcionar como substantivo. Tá bom? Troca por um motivo. O motivo. Aí pode ser que dê certo e ele vai funcionar como substantivo, tá bom? E o porquê? E o porquê que tem um acento, mas ele está separado, ele é empregado no final de frases interrogativas, no final, beleza? Então, questão correta, não é concessivo, o sentido aqui é de causa. Cuidado com isso aí. Questão número 40. No trecho, temos duas orações reduzidas. Oração reduzida, Muniz, pode cair na prova, são aquelas orações que não tem a conjunção dentro. Não vai ter essa conjunção dentro dessa oração reduzida. Como é que fica isso aqui? Por exemplo, bizu. Quais são as principais que pode cair na prova? Quando eu tenho o ao mais um verbo no infinitivo, quando eu tenho o para, a preposição para, mais o verbo no infinitivo, tá? Tem o outro, o por, mais o verbo no infinitivo, tá certo? Eu tenho essas orações, as principais orações reduzidas. Vamos lá, ó. Por exemplo, ó, ao mais infinitivo vai dar uma ideia de tempo. Para mais infinitivo vai dar uma ideia de quê, Muniz? De finalidade, ó. Então, aqui tempo. Aqui, para mais infinitivo, vai dar uma ideia de finalidade. O por mais infinitivo dá uma ideia de causa. Aí você consegue identificar, quer ver? Ó, vamos lá. Ao dar título, ó, o verbo dar no infinitivo. Então, esse ao dar eu já identifiquei aqui, que é uma oração reduzida. Bizu, o ao, ó. Ao dar título a uma coletânea, quando foi dado o título, quando deu-se o título, ó, então observe que dá para empregar uma conjunção quando, que vai passar uma ideia temporal. Então, a oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Tá bom? Então, o importante é saber encontrar ela e saber qual o sentido que ela passa. É isso que é importante saber. Em março de 1946, observe que nós temos aqui o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial é a função sintática. Discursando na pequena cidade de Fulton, ou seja, ó, discursando. Gerúndio. Você também vai encontrar os modos, né, as formas nominais. Gerúndio, particípio e infinitivo. As orações reduzidas você pode encontrar essas orações reduzidas com esses verbos no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Em março de 1946, discursando na pequena cidade, ou seja, quando ele estava discursando, quando ele discursava,
quando ele discursava, observe que esse aqui, ó, é uma oração, pessoal, também reduzida. Mas aquela reduzida de quê? De gerúndio. De gerúndio. Mas qual a ideia que ela vai passar? Uma ideia de tempo. Quando ele discursava naquela pequena cidade há tempos passados. Então, observe e identificar essas orações reduzidas que caem muito em prova. Principalmente com a forma nominal, com a forma no gerúndio também. Tá? Então, ó, ao mais infinitivo, ideia de tempo. Se você encontrar o verbo para mais infinitivo, uma ideia de finalidade. O por mais infinitivo, uma ideiazinha de causa. Beleza? Deixando a nossa questão correta, realmente nós temos duas orações reduzidas. Questão correta. Vamos à questão número 41 dessa nossa mega revisão. O termo em destaque é uma oração subordinada substantiva. Para ser substantiva, tem que ter uma conjunção integrante. Ou o que ou o se. Vamos ver? É necessário que você tenha uma boa educação. É necessário isso. Conseguiu substituir esse que por isso. Esse cara é uma conjunção integrante e ele vai introduzir o que, Muniz? Uma oração subordinada substantiva. Substantivo o que, Muniz? Uma oração subordinada substantiva. Vamos lá. É necessário isso. Transforma. Isso é necessário. Isso é necessário. O que é necessário? Isso. Beleza? Muniz, o que é que vai acontecer? Esse isso está funcionando como o quê? Como sujeito. Tá? Então, ele aqui é o quê, Muniz? Ele é um sujeito, tá? Aqui é um verbo de ligação. Então, ó, faz a inversão. É necessário isso. Isso é necessário. Então, aqui é a oração subordinada substantiva, subjetiva. Por quê? Porque esse trecho inteiro aqui, ó, ele funciona como sujeito da oração, que eu consegui trocar, substituir por isso. Então, ó, observem que aqui nós estamos diante de uma oração subjetiva. Ó. Esse trecho aqui é um sujeito oracional. Sujeito oracional, porque ele tem o quê? Um verbo dentro. Porque ele tem um verbo dentro, ó, verbo ter. Então, é o que a gente chama também de sujeito oracional. Beleza? Sujeito oracional. Então, isso aqui tem um verbo dentro. Então, a gente está diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Então, o termo em destaque é uma oração subordinada substantiva predicativa ou não. Ela é o quê? Subjetiva. Até porque o isso funciona como sujeito. Por isso que ela é subjetiva, deixando a nossa questão errada. Na questão 42, ele vai falar o seguinte. Os termos em destaque são vocativos. Os termos em destaque são vocativos. Já aprendemos a identificar. Fora daqui, seu bêbado. Se ele está invocando, isso aqui é um vocativo. Seu bêbado está invocando. Cerveja nossa que está no freezer. Alcoolizado seja o nosso filho. Quando ele diz cerveja nossa que está no freezer, ele está chamando, ele está chamando a atenção dela. Está invocando. Então, também isso aqui é o quê? É um vocativo. Beleza? Então, os dois termos realmente são vocativos. Cuidado, pessoal. É o que invoca, é o que chama. Ele está chamando, ó, cerveja nossa que está no freezer. Seu bêbado, João. Beleza? Está chamando alguma coisa. No caso aqui ele chamou. Cerveja nossa que está no freezer. Né? Invocou ela. Terceira. Verbo haver no sentido de existir. Foi o que eu disse. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, qual é o sujeito dele? O sujeito é inexistente. Não tem sujeito. Oração sem sujeito. Tá? E detalhe, ele fica sempre o quê? Na terceira pessoa do singular. Se ele não tem sujeito, mas ele tem objeto direto. No caso aqui, ó, também não há garantias. Bom, verbo haver no sentido de existir. Não existe garantias. Garantias é o objeto direto, tá bom? Muniz, se eu trocasse o verbo haver por existir, eu teria que concordar com garantia. Então, se eu trocar o verbo haver, ó, também não existem
não existem. Se eu trocasse por o verbo existir, eu teria que concordar com garantias. Mas enquanto eu tenho o verbo haver na frase, ele sempre fica no singular. Agora, se eu trocar por existem mesmo, aí eu teria que flexionar concordando com garantias. E garantias passaria a ser o quê? Sujeito, se eu tivesse o verbo existir. Como eu tenho o verbo haver, importante saber que ele fica na terceira do singular, tá certo? Ele está no sentido de existir e o sujeito dele é inexistente, tá bom? Então vamos lá. O sujeito do verbo em destaque é oculto. Não, não é oculto. É sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá bom? Questão errada. Vamos na questão número 44, onde ele vai tratar o emprego das preposições e perguntar o sentido do emprego, tá? Vamos lá. Os termos em destaque possuem o mesmo sentido, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação, ó, como é que ele encontrou? Qual foi o modo como ele encontrou? Ele encontrou com a mesma combinação. Então, aqui é o modo como ele encontrou. Então, esse com, pessoal, é uma preposição que vai iniciar um termo que vai passar uma ideia de que uma circunstância de modo. Quando você manda fazer uma chave para a fechadura da casa, com a finalidade de quê? Para a fechadura da casa dele, ó, ele mandou fazer uma chave com qual finalidade? Para a fechadura. Então, esse para, pessoal, ele está passando uma ideia de quê? De finalidade. Ele vai introduzir um termo que vai dar uma ideia de finalidade. Tá aí, ó. Então, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação, ou seja, o modo como ela vai ser encontrada com a mesma combinação, é baixíssima. Nesse para que ele introduziu uma ideia de finalidade. Ele mandou fazer uma chave para a fechadura da casa. De cima, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação, ou seja, é o modo como foi encontrado, com a mesma combinação. Beleza? Então, não é o mesmo sentido, são sentidos diferentes. Questão número 45. Vamos continuar aqui, onde ele diz o seguinte: poderíamos afirmar que o termo em destaque poderia ser substituído por servil, questão envolvendo sinônimos. Questão envolvendo o que, Muniz? Sinônimos. Importante nessa revisão. Beleza? Questão envolvendo sinônimos. Como é que fica isso aqui, cara? Vamos lá. Mas quando ataca o de macho, você se faz de capacho. O que é capacho? É como se fosse subserviente, né? Concorda com tudo, dá tudo ok, né? E não quer confusão. É o cara que não quer confusão. Então, capacho é a mesma coisa que ser servil. Você está sendo servil, está sendo subserviente. Então, realmente, eu poderia trocar tranquilamente por servil, sem prejuízo aí no sentido, tá? Então, são questões envolvendo sinônimos, pessoal. Não esqueçam disso aqui, ó. Capacho, né? E servil. Vai ter questões que ele vai pedir para você substituir na questão para saber se muda o sentido ou não. Beleza? 46. A palavra em destaque tem sentido de incomodado. Vamos lá. No caso, ele destacou aqui acossado, tá? Vamos lá. O melhor é organizar uma entrevista coletiva, em vez de chutar a primeira frase, que vem à cabeça de alguém. Que vem à cabeça de alguém acossado por microfones e celulares. Ou seja, ele está dizendo que o melhor é organizar uma entrevista coletiva, em vez de chutar a primeira frase que vem à cabeça de alguém que está sendo incomodado pelos microfones. Então, acossado, ele foi empregado no sentido de incomodado. Beleza? Deixando, então, nossa questão correta aí. Beleza? Realmente, questão envolvendo sinônimos. Cuidado, pessoal. Substituição. Outra questão envolvendo função do se. Tá certo? Ó. Quando ele diz assim, ó, a menina se encolheu na cama. Aliás, ele vai... Questão que vai tratar de colocação pronominal, né? Colocação pronominal. Dê uma revisada também. Colocação pronominal que cai em prova. Os casos, tá? Todos os pronomes sublinhados poderiam ser deslocados tanto para trás do verbo quanto para a frente do verbo a que se ligam. Tá dizendo que eu posso colocar tanto atrás quanto na frente. Bora ver? A menina se encolheu. O se está se ligando ao verbo encolher. Não tem nenhum termo atrativo atrás, então ele pode ficar aqui, como eu também posso colocar ele na frente. Beleza? Por quê?
ele só poderia ficar aqui atrás, ó, nesse caso aqui, fixo, se tivesse uma partícula atrativa, mas a gente não tem. Então, se não tem a partícula atrativa, ele fica atrás, outro fica na frente. Tá bom? A menina se encolheu na cama. Ó. Na cama, onde? Na cama, ó. Dando uma ideia de quê? De lugar, ó. Um adjunto adverbial. Aproximou-se aos poucos. Aproximou-se. Eu poderia colocar esse se aqui atrás? Não, porque está iniciando o período. Eu não posso iniciar o período com esse pronome aí. Esse pronome, beleza, pessoal? Oblíquo. Iniciando o período de maneira nenhuma. Se eu tenho um início de período ou depois de pontuação, esse pronome ele tem que vir onde? Na frente do verbo. Não é te amo, é amo-te, beleza? Então não esqueçam desse detalhe aí, da utilização do pronome. Todos se manterão na luta. Ó, futuro, né? Ó, expliquei para vocês. Futuro. Todos se manterão. Diz o se, eu posso colocar aqui na frente do verbo manterão? Todos manterão-se na luta? Não, porque aqui eu tenho uma partícula atrativa. Então, aqui é um pronome indefinido. E o pronome indefinido, pessoal, ele é uma partícula atrativa. Beleza? Ele é uma partícula atrativa, esse pronome indefinido. Não esqueçam disso. Então, esse pronome indefinido, ele vai atrair, tá certo? Esse pronome, aqui é o que a gente chama que é um caso de próclise. São termos atrativos que atraem o pronome ficar atrás do verbo. Se o pronome está na frente do verbo, aqui é um caso de ênclise. Ênclise, beleza? E se ele pode ficar num lugar e no outro aí, pode ser ênclise e pode ser próclise. Se ficar na frente é ênclise, se ficar atrás é próclise, beleza? Então, nem todos os termos aqui poderiam realmente ficar na frente ou atrás, porque, como por exemplo, eu não posso iniciar o período com esse pronome atrás. Não é se aproximou aos poucos, é aproximou-se aos poucos, beleza? Questão número 48. Para que o diálogo entre as personagens faça sentido e esteja em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas. Como? Vamos lá. Amo a nossa democracia a ponto de beijá-la. Quem beija, beija alguma coisa. Ó. Beijá-la, pessoal. Ó, quando eu tenho verbos na terminação R, S. Opa, rapidinho aqui. R, S e Z, eu emprego lá, ló, las e los. Tá certo? Essas terminações aqui, ó. Amo a nossa democracia, a ponto de beijá-la. Então, quem beija, beija alguma coisa. Beija quem? Beija a democracia. Só que essa democracia, ela está sendo substituída por esse pronome lá aqui, ó. Ele está funcionando como objeto direto. Beleza? Então, tá aí. Não esqueçam disso aqui. Como beijar é o verbo, né, beijar, terminação em R, ó, no infinitivo, então eu emprego ló, lá, los, las. E esse lá vai funcionar como objeto direto, que vai retomar a democracia. Beleza? Então não esqueçam disso. Então, realmente, beijá-la foi empregado correto. Claro! Mesmo banguela? Então tá aí. Então, realmente, claro, dá para ser empregado bem aqui. Bom? Então, questãozinha correta. 49. Encontrarei-te na faculdade amanhã. Quando eu tenho o verbo que se ligar ao se, e esse verbo está no futuro. Se esse verbo está no futuro, ou no futuro do presente, ou do pretérito, eu vou empregar a mesóclise. Eu vou empregar a mesóclise. Quer ver? Como é que fica aqui? Ó? Encontrarei-te na faculdade amanhã? Não. Encontrar-te-ei na faculdade amanhã. Encontrar-te-ei. Né? Encontrar. Só apagar aqui rapidinho. Encontrar-te-ei. Encontrar-te-ei na faculdade amanhã. Então, ó, pronome ele vem no meio. É o que a gente diz que é uma mesóclise quando os verbos estão no futuro. Não é encontrarei-te. Beleza? Você vai ver primeiro, ó, se tiver alguma partícula aqui atrativa
que seja de próclise, vai prevalecer ela em cima da mesóclise. Agora, se não tem a partícula atrativa de próclise e está entre ênclise e mesóclise, a mesóclise ela prevalece sobre a ênclise. Principalmente quando o verbo aqui está no futuro. Então, não é encontrar-te, é encontrar-te-ei. Beleza? Então, cuidado, pessoal. Quando os verbos estão no futuro, pode ser que caia a questão de mesóclise nessa revisão aí, tá? Nada far-se-á sem ele. Aqui, comprovando o que eu disse, ó. O nada é um pronome o quê? Indefinido. Se ele é um pronome indefinido, eu não posso fazer mesóclise aqui, colocando o pronome no meio, ó. Porque quem prevalece é o quem? É a próclise. Então, o certo seria o quê? Nada se fará sem ele. Nada se fará sem ele. Porque aqui eu tenho uma partícula atrativa e a próclise prevalece sobre a mesóclise, viu? Então, não esqueçam desse detalhe aqui para vocês. Nada se fará, ok? Então, foram empregados corretamente? Não foram empregados corretamente, deixando a nossa questão errada. E nossa última questão, tratando sobre tipologia textual, beleza? E eu já queria fazer uma revisão com vocês. Pessoal, a tipologia textual injuntiva, queria falar da injuntiva, tá? A injuntiva, ou também chamada de instrucional, é aquela tipologia textual que vai o que, Muniz? Por exemplo, aqueles cartazes de orientação, uma bula de remédio, ensinando como é que monta, né? Tem verbos no imperativo, são tipologias que dão instrução, textos injuntivos. Por exemplo, lave as mãos, use máscara, essas coisas são textos injuntivos ou instrucionais. Textos dissertativos, nós temos dois. Nós temos o dissertativo expositivo e o argumentativo. O argumentativo tem a opinião do autor. O dissertativo expositivo, ele só expressa uma ideia. Ele não tem a opinião do autor. Tá certo? Então, não esqueça desse detalhe aí. Tá bom? Beleza? Então, prestem atenção no que eu quero falar para vocês. Beleza, pessoal? Vamos aqui voltando, né? Vamos aqui voltando. Temos um pequeno erro aqui. Beleza? Estamos aqui, voltamos, tudo direitinho aí, né? Então, vamos lá, pessoal. O trecho marca um tipo dissertativo expositivo. Como eu falei para vocês. No expositivo, no texto expositivo, o que é que vai acontecer? Aqui ele só apresenta o quê? Só uma informação. O autor não tenta te convencer de nada. Não tem palavras que ele tenta te convencer. No argumentativo, tá certo? Opa, vou apagar aqui. No expositivo, o autor ele quer te dar só informação. Ele não tem o quê? O autor não quer te convencer de nada. Ele só está jogando uma ideia, uma informação. No argumentativo, o que é que vai acontecer nesse texto argumentativo? Pessoal, no argumentativo, o autor tenta te convencer. Ele vai colocar a ideia dele. São aqueles textos de redação que a gente faz. Beleza? Então, são os dois tipos de texto dissertativo. Tem o expositivo e tem o argumentativo. Bora analisar aqui no texto para ver se a gente consegue identificar. Beleza? Expositivo e o argumentativo. Vamos lá. As mulheres precisam ter direitos assegurados com mais efetividade para que não sejam mais vítimas em potencial. Parece que o autor está querendo te convencer de alguma coisa. Pois, olha aí, ó, a conjunção explicativa. Pois, infelizmente, não é raro o jornal noticiar a morte de dona de casa, de esposa. Pessoal, observe que o autor está utilizando termos que vai conseguir te convencer de alguma coisa. Ele está tentando te convencer. Ele está dizendo que as mulheres precisam ter mais direito, pois isso não é raro o jornal noticiar a morte de dona de casa, de esposa, de filho. Então, observe que isso aqui é um trecho de um texto expositivo ou argumentativo. Se o autor está tentando te convencer, são trechos de textos o quê? Argumentativos e não expositivos. Pessoal, onde é que a gente encontra um texto expositivo? Geralmente um jornal. Tem lá traz uma informação.
beleza? Mas não tem nada de tentar te convencer, ele está só te jogando a informação, só isso. Ele não tem trechos que deixam você querendo lhe convencer, beleza? Então, nesse caso aqui, nosso texto ele não é expositivo, ele é argumentos, porque nós temos aqui ó, conjunções explicativas, ele está tentando te convencer que as mulheres precisam ter direitos assegurados, pois isso não é raro. Então, está tendo argumentos dele, beleza? Teses do próprio autor. Então, se tem tese, é argumentativo. Argumentativo. Beleza? Então, deixando a nossa questão errada, finalizamos nossa revisão. Um grande abraço, pessoal!